Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, podcast vascular, direto do Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular. Nós estamos recebendo o Dr. Felipe Coelho, da Regional do Paraná, que é cirurgião vascular, no Hospital Vascular de Londrina, e ele acabou de sair da plenária, onde ele deu uma aula sobre varizes recidivadas, um grande pepino aí na nossa vida. Felipe, seja muito bem-vindo ao podcast Frêmito. Obrigado, é super legal estar aqui com vocês, parabéns pelo trabalho. Nós agradecemos. E aí o teu tema, né, Felipe, que é complexo, né, porque a gente tem as nossas recidivadas e a dos colegas, que às vezes batem no nosso consultório, né. Eu vou começar com a parte inicial, por onde eu acho que a gente deve começar, que é como fazer o diagnóstico ultrassonográfico dessas varizes, cara. É o diagnóstico clínico. Essa varize, a gente trata uma doença que é crônica e degenerativa, e a doença, invariavelmente, ela recidivará. O paciente vai ter varize de novo. O grande diferencial que a gente tem que tentar fazer é que a gente tenha muita recidiva da progressão natural da doença, não por um erro tático ou um erro técnico. Então, o diagnóstico clínico é óbvio, como o diagnóstico de varizes, e o que a gente vai ter que refinar no diagnóstico é a causa dessa recidiva, porque normalmente essa doença ela recidiva porque a fonte do refluxo não foi diagnosticada no primeiro momento. Então, esse erro tático, ou seja, lá naquele primeiro momento, a fonte do refluxo não foi adequadamente tratada, e aí a gente vai ter uma recorrência da doença. Então, esse ultrassom, ele tem que ser feito pelo médico que vai tratar. Eu acho que talvez seja a grande diferença, porque como você, independente se a recidiva foi sua ou de um colega que você recebeu, você naquele momento está no comando do caso, e aí você vai ter que tratar, e aí sim você tem que fazer a identificação da fonte do refluxo, e é o ultrassom que vai fazer a grande diferença, tá? Existe diferença, cara, entre recidiva e progressão? De forma geral, dentro da recidiva, uma das causas de recidiva é a progressão da doença, né? Que a gente vai ter uma recidiva, por exemplo, você tratou uma safena e deixou um coto longo. Essa recidiva, ela não é progressão da doença. Você deixou um coto longo. Foi um erro técnico que ficou esse coto longo e a doença recidivou em decorrência dessa falha terapêutica que a gente fez. Agora, a gente sabe que existe, por exemplo, na safenectomia cirúrgica clássica convencional, a gente sabe que a manipulação da crosta estimula uma neovascularização, uma neoangiogênese muito grande da junção. E a gente tem recidiva de uma incapacidade da técnica de resolver o problema de forma definitiva. Que, por exemplo, quando a gente tem um laser, a gente sabe que a gente tem muito menos recidiva de crosta do que a manipulação da crosta cirurgicamente falando. Então, quando a gente fala de recidiva da doença, a gente vai colocar dentro disso uma recidiva por erro tático, a gente vai colocar uma recidiva por erro técnico, a gente vai e definir uma por progressão natural da doença, né? A gente ainda vai ter recanalização, que cai mais ou menos numa estatística. Você faz um laser de safena, perfeito, escolheu o lead certo, ficou a 2 centímetros da junção, e essa safena, em 2%, existe uma taxa de recanalização. Isso também pode causar uma recidiva, e teoricamente você não fez nada de errado, né? Taticamente você foi certo, tecnicamente você foi certo, e ainda assim tem as limitações das técnicas, obviamente, né, que é essa taxa, mas acho que o principal seria a questão de evitar o erro tático, né? Então, pensando nessa parte, tem alguma consideração específica para a gente, além do Doppler? Assim, de forma geral, ele que vai ser o refinamento da definição da fonte do refluxo. Então, dificilmente você vai conseguir ter uma identificação mais precisa da fonte do refluxo do que for com ultrassom, né? A não ser que você tenha, por exemplo, uma recidiva por conta de doença proximal. Por exemplo, o paciente tem um cocket, o paciente tem um nutcracker, e a recidiva vai vir de lá, você vai ter que fazer outros exames de imagem, obviamente, mas falando no nosso carro-chefe, né, da recidiva pós-cirurgia de varizes, o ultrassom que é o campeão. E, né? Felipe,
né, passado o diagnóstico correto, tá, ultrassom bem feito, você sabe, ó, o problema foi aqui, tem um refluxo ali e tem essas varizes recidivadas. Alguma consideração técnica nesse momento que é diferente do que teria sido na primeira intervenção? Decidir qual técnica você vai usar vai depender muito da característica das varizes. E especificamente a doença recidivada, ela é o grande representante aí da complementação de técnicas. Dificilmente você vai usar uma técnica só para tratar esse paciente. Vamos supor que você teve uma paciente que foi operada há 15, 20 anos, uma cirurgia de safenectomia cirúrgica clássica, tem uma neovascularização de crosta, com varizes dentro do compartimento safeno, gerando varizes superficiais e alimentando, por exemplo, uma área de dermatofibrose. Essa paciente ela vai fazer espuma nessas varizes dentro do compartimento safeno, ela pode fazer laser intrabutárias, ela pode fazer flebectomia e provavelmente lá para baixo, perto dessa área de dermatofibrose, você vai usar uma técnica não cirúrgica também. Então, na mesma paciente, diferentes características de varizes vão exigir as mais variadas técnicas, né? E para as varizes recidivadas, a espuma talvez ganhe um papelzinho um pouquinho mais. Costumo dizer que a espuma ela substitui todas as técnicas, mas em algumas circunstâncias nenhuma técnica consegue substituir a espuma. Então, por exemplo, você pega varizes dentro do compartimento safeno. Cirurgicamente é impossível você tirar aquelas varizes. A espuma chega onde o bisturi não chega. Exatamente. Então, E até uma fibra de laser não consegue chegar, né? E para aquela bagunça lá da recidiva de crosta, qual é a sua técnica preferencial? Eu prefiro espuma. Na verdade, a ideia de fazer a composição de remoção do reservatório, ou seja, para onde se escoa a maior parte desse refluxo, e aí você pode fazer isso com laser endovenoso, você pode fazer isso com cirurgia, e aí você vai diminuir drasticamente o gradiente de pressão entre a neovascularização da junção, especificamente a cabeça de medusa lá que forma naquela crosta, e as varizes. Esse gradiente de pressão ele diminui drasticamente porque você tirou esse reservatório, aí a taxa de sucesso terapêutico com a espuma naquela região aumenta muito. Então, eu não gosto de fazer a espuma só lá em cima e essa... Tira o reservatório e depois faz a espuma. Exatamente. E alguma preocupação, assim, ou cuidado maior para não ter tanta migração ou complicação da migração da espuma para o profundo? Isso vai funcionar para todo o tratamento que você fizer de espuma em que você quer chegar perto do sistema venoso profundo, né? É o conceito de espuma eco-guiada e eco-assistida. Então, o que eu mais vejo é a turma fazer as punções e injetar aleatoriamente, e aleatoriamente 10 ml de espuma lá para dentro. Se você tiver uma quantidade de varizes que comporta 6 ml de espuma, 4 ml de espuma vai para dentro do sistema venoso profundo. Então, a espuma ecoguiada é aquela espuma em que você faz as punções e você vai fazendo a injeção e acompanhando essa progressão. Chegou no ponto do local em que você quer que seja tratado, você interrompe a injeção. Então, quanto que você usa para fazer o tratamento de uma safena? Nunca a gente vai ter essa resposta definitiva, porque cada pessoa vai ser diferente. Você injetou, chegou na válvula terminal, acabou. Pode ser 4, pode ser 5, pode ser 7. Então, isso diminui muito. E o que a gente sabe de muitos anos de estudos que a gente tem hoje publicados com espuma, é que a inutilização do polidocanol, quando ele cai no sistema venoso profundo, é muito rápido. Então, por isso que a gente tem pouca TVP, né? A gente tem pouca TVP, é um medo que a gente tem, e eu tenho mais medo da espuma na perna do que na coxa. Porque cai na femoral, lava muito rápido. Agora cai na gastrocnêmia, na solear, ela fica parada lá. E aí sim a gente tem a taxa de TVP maior. Deixa eu te perguntar uma situação de ordem prática que sempre me gera dúvida. Nesse exemplo do Fábio, por exemplo, onde eu vou fazer uma injeção de espuma de alta concentração na região de junção safeno-femoral. Tem gente que fala para comprimir a femoral comum e manter a espuma só no superficial, e tem outros que advogam de que não, porque a hora que você solta, você faz um vácuo e essa espuma chega no profundo de forma mais rápida. Eu sei que não existe ciência nessa definição, não tem um trial, não tem como definir. O que você acha disso, cara? Você faz compressão ou você não faz compressão? Não faço. Porque assim, o rio corre para o mar. Então esse sangue que está no superficial, ele vai para o profundo. Você não vai ter como controlar isso. Então, se ele não escoar pela junção safeno-femoral, ele vai escoar pelas perfurantes.
E, teoricamente, escoar para perfurante, ele tende a escoar para veias profundas menores, Aumenta até o risco de trombose. aumenta até o risco, em tese, como você falou, a gente não tem um embasamento robusto para essa afirmação, mas parece mais óbvio que essa espuma, ela não tem como ela não escoar para o sistema venoso profundo, ela não vai ficar parada para sempre ali no sistema superficial, e ela vai cair por meio de perfurantes, que pode ser na perna, por exemplo, e vai cair em gastrocnêmia, vai cair em solear, e ali eu acho que é mais perigoso do que cair na femoral comum, por exemplo. Certo. E para a gente finalizar, quem perdeu, quem não teve, né, a oportunidade de assistir sua aula, se você tem alguma dica ou um highlight que pode passar para essa pessoa. As varizes recidivadas, elas sustentam o nosso consultório, porque se você pensar que você vai tratar bem uma paciente, você vai tratar recorrência em forma de progressão da doença, então essa é muito comum, principalmente quem tem um pouquinho mais de tempo de estrada aí, fazer o segundo, o terceiro tratamento da mesma paciente, porque as varizes vão recidivar. Tratar pacientes com recidiva de progressão é um atestado de bons cuidados. Então, o que vai acontecer? Se você tiver um erro tático ou um erro técnico grosseiro, essa recidiva vai ser precoce. E a impressão que você vai dar para a paciente é de que o seu tratamento não foi legal. Ela vai procurar outra pessoa. Mas quando você consegue fazer, e isso talvez seja a grande diferença que a gente tem da nossa geração, da geração do flebologista ultrassonografista, porque antigamente a pessoa era operada de varizes e recebia alta. Hoje você opera a paciente, você vê ela com 6 meses, com 12 meses, depois você vê ela todo ano, ou seja, se você identificou uma fonte de refluxo, mesmo que seja incipiente, você vai fazer escleroterapia com espuma, você vai fazer um segmento de laser isolado e você vai conseguir manter essa paciente sem varizes por um período muito longo. A gente tem condições hoje de prevenir a recidiva grosseira, aquela paciente que a gente pega no consultório com aquele mundo de varizes, porque faz 20 anos do tratamento, 15 anos, é a tendência a gente ter casos muito, muito graves. Então, hoje, felizmente, a gente tem ferramentas que podem fazer com que essa paciente fique mais presente no nosso consultório. E até para quem está montando uma carteira de pacientes, essa é uma maneira muito boa de você ter uma agenda que começa a ficar constante e você consegue estruturar a sua carreira com a sua agenda funcionando bem. Porque você está trabalhando, a gente não pode dizer prevenção, porque né, infelizmente não existe uma prevenção. Da manutenção. Exatamente. Assim. Então você consegue ter uma carteira de manutenção, que a gente sempre faz essa pergunta nos cursos em Londrina. Quem aqui, com 12 meses de operado, liga para o paciente para ela fazer uma consulta de rotina? Poxa, você está deixando dinheiro na mesa, porque essa paciente vai vir para o seu consultório porque ela gostou, ela tratou com você e ela vai vir todo ano e a sua agenda vai estar sendo preenchida e vai haver a oportunidade de você tratar essa paciente porque novas varizes vão aparecer. Então, fugir do erro tático, ser bastante criterioso no ultrassom, observar, achar a fonte de refluxo, refinar a técnica para você conseguir entregar o melhor que as técnicas podem, que a gente sabe que elas são todas elas vão ter em algum grau alguma limitação, mas entregar o que a técnica pode oferecer de melhor e fazer esse acompanhamento dos pacientes para dirimir essa progressão da doença que naturalmente vai acontecer. Você falou aí de recidiva precoce. O que seria em termos de anos isso, Felipe? A recidiva precoce é aquela recidiva que a gente tem no primeiro ano, né? A gente tem um caso bem emblemático de uma paciente que tinha uma perfurante de cavo poplíteo. E a paciente foi submetida a uma ligadura de junção safeno-poplite. E aí, com 4 meses, ela tinha varizes na perna, porque a perfurante era imensa. Suava ali, você tirou. E o cirurgião incorreu naquele erro de não repetir o exame que ele recebeu. Então, ele recebeu um laudo como refluxo de junção safeno-poplite, de refluxo para a parva, gerando varizes, quando, na verdade, a junção safeno-poplite e a parva estavam boas, normais, e a perfurante de cavo poplíteo que gerava aquelas varizes da panturrilha. Então, não foi tratada, a paciente voltou. A gente acabou tratando com espuma, porque era uma paciente que não tinha condição, ela já tinha pago por aquela cirurgia.
e aí a gente acabou optando por fazer o tratamento com espuma, ela está em acompanhamento, o resultado muito bom, mas isso é super precoce, né? 4 meses a paciente estava com varizes de novo. Eu tive uma recidiva precoce eu lembro desse paciente porque eu estava no exército nessa época, em 2008. Eu liguei a parva no cavo poplíteo e a junção era 5, 7 centímetros para cima da prega do joelho, ficou com um coto longo. Esse paciente recidivou no semestre. Então é um paciente que eu tenho a foto triste de 2 incisões que eu tive que fazer dentro de 1 ano desse paciente. E foi um erro tático, porque eu não liguei na crossa, não fiz o ultrassom, recebi esse exame e operei dentro daquele contexto e da minha realidade da época. E foi um erro tático. Tá aí a importância da maturidade e aprendizado com o caso, né? Pelo menos você aprendeu, nunca mais repetiu, e agora eu acabei de aprender com o seu erro e tomara que eu não faça. Exatamente. Felipe, melhor muito que errar com os nossos. Aprender com os outros. Exatamente. Né? Obrigado, cara, pelo teu tempo, pelos ensinamentos aqui no podcast. Obrigado, gente. Um prazer. Não deixe de continuar acompanhando os episódios do Frêmito, podcast direto do Congresso Brasileiro. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.